Então no verso 10 ele fala que estar debaixo de obras da lei é estar debaixo de maldição. No verso 11 ele fala que pela lei ninguém será justificado. E no verso 13 ele fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei. 3 vezes que o apóstolo Paulo fala da lei e ele fala de maneira negativa. Então eles não querem aceitar, na verdade, porque entender eles não entendem, eles não querem aceitar que Paulo está falando da lei de Moisés. Então já tem livros escritos, o diabo sabia disso, já tem livros escritos para mostrar que o apóstolo Paulo supostamente estaria falando da lei dos homens acrescentada sobre a lei de Moisés, e aí Paulo estaria aqui varrendo as doutrinas farisaicas e deixando a lei de Moisés limpinha para as pessoas praticarem. Olha a contradição. Isso é porque não lê Gálatas 2. Se lê, vai escolher 2 ou 3 textos para vir para Gálatas 3 e para Gálatas 5, mas faça a leitura de todos os pontos, de todos os versos, e se faça a pergunta para você ver. Eu já expliquei isso daqui em vídeos anteriores, então não vou ficar detalhando todos os pontos. Eu só estou mostrando o que eles fazem. Aí eles vão em Gálatas 5. Aí aqui entre esses textos, eles vão colocando aqueles textos de Mateus 5, o próprio Filho de Deus falando, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Aí, e outros textos como esse. Aí eles vão colocando aqui e vão dando esse sentido. Aí em Gálatas 5, eles dizem assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. E todas as vezes que o apóstolo Paulo estaria falando da lei aqui, ele não estaria falando da lei de Moisés, e sim da lei de homens. Olha só como o apóstolo Paulo seria um péssimo mestre. Eu não sei como eles conseguem engolir umas coisas dessas, uma besteira dessa que vem de livros. O diabo sabia quem que ele iria enganar, né? Mas ele não engana a todos. Se o apóstolo Paulo está se referindo à lei de homens, por que ele não escreve isso, já que ele é mestre? O próprio apóstolo Paulo, ele poderia dizer assim, ó, eu vou ler o que deveria estar escrito por um bom mestre. Se a preocupação dele fosse de fato varrer as doutrinas farisaicas e deixar a lei de Moisés limpa, a lei de Deus, vou pôr até assim, a lei de Deus, da antiga aliança, então abre aspas, da antiga aliança, fecha aspas, limpa para o povo praticar. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, conforme a circuncisão não da Torá, mas a circuncisão dos fariseus acrescentadas na Torá, uma circuncisão obrigatória e imediata, isso é o que um bom apóstolo deveria escrever. De Cristo, de nada vos aproveitará. Entendeu? O que deveria estar escrito não está? Agora, se o apóstolo Paulo está varrendo circuncisão, não conforme a Torá, mas uma circuncisão que obriga os gentios a circuncidarem, que não dá tempo para eles compreenderem o que é circuncisão, se isso é assim, então os gentios deveriam se circuncidar conforme a lei de Moisés. Só que eles não entendem que nesse tempo não havia Novo Testamento escrito. Havia templo. E aquele que se circuncidar deveria ir para o templo. Eu vou no templo na Páscoa, eu vou no templo levar as primícias, no dia do Pentecoste, todos têm que estar em Jerusalém. Eu vou lá no dia do Yom Kippur. Eu sou um gentio que me achego a Deus e um homem vai me circuncidar na carne para eu ir para um templo terrestre, estar debaixo de sacrifício de animais, e isso é para que Cristo seja proveitoso. O meu sumo sacerdote está no céu, circuncidando os homens no espírito, para que eles fossem introduzidos num templo, agora na congregação de Deus, onde o Espírito está derramado, e eu ainda tenho que me submeter às coisas da antiga aliança. É isso que o apóstolo Paulo está aqui falando e está varrendo.
Mas o inimigo, o diabo astuto, escreveu livros e mudou essa nota. E os indoutos, as pessoas que querem ser mestres, estão anunciando esses livros, torcendo as cartas do apóstolo Paulo e misturando as coisas aí na internet. E talvez você tenha familiares sendo enganados. Se não estão, em pouco tempo você vai ver pessoas indo para o judaísmo e você vai querer tirar elas de lá e não vai conseguir. Porque você despreza, eu estou falando você entende o que eu quero dizer, né? Você despreza esses ensinos. Então você vai ver até seus familiares indo para o judaísmo, seus amigos, e você vai tentar falar com eles e eles não vão te ouvir. Porque você despreza o ensino. Entendeu a bagunça que o diabo fez aqui? Aí no verso 3 Paulo fala: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. O apóstolo Paulo então estaria falando, segundo esses judaizantes. Olha, eu testifico que todo aquele que se deixar circuncidar conforme a lei dos fariseus, vocês vão guardar toda a lei dos fariseus agora. Está obrigado a guardar tudo. E de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar na lei. Olha só como o apóstolo Paulo seria um mestre frajuto. Ele fala a lei, ou seja, o homem bagunça o negócio todo aqui, ele não explica que é a lei dos fariseus, que é a lei de homens, ele sempre vai usando a palavra nomos, que se fosse para o hebraico seria a palavra Torá. Aí os engraçadinhos da internet pegam esses pontos aqui e ficam falando. Quando eles não conseguem convencer, eles pegam uma Bíblia, aí vem um homem induzido pelo diabo, traduz uma Bíblia e todas as vezes que aparecem esses textos, eles aplicam palavra dentro do texto. Agora é uma Bíblia falando. Agora você tem que acreditar. Mas você vai ver que mesmo fazendo isso, mesmo Deus permitindo que o diabo fosse até esse ponto, Deus derramou o seu Espírito nos seus santos. E a gente tem poder para varrer toda a imundícia e deixar o que é verdadeiro para os verdadeiros praticarem. Aí no verso, eles pulam no verso 11 e diz: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara que até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Aí eles falam, tá vendo? Paulo prega a circuncisão. A circuncisão que ele prega é a de Moisés. E a circuncisão que ele está falando aqui, no início, é a circuncisão dos fariseus acrescentada sobre a Torá. E você vê que o próprio mestre, o apóstolo Paulo, não está dizendo isso. Por que é tão difícil para o apóstolo Paulo escrever de uma maneira tão clara como eles estão falando? Por que é tão difícil? Porque se tivesse escrito isso, de fato, nós aceitaríamos. Não temos que obedecer à palavra de Deus. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Agora vamos para as provas. Agora vamos para a linha do papel, aquela segunda linha, aonde tem o evangelho verdadeiro de Deus. Vamos ler Gálatas 1, do 6 ao 9, Gálatas 3, do 15 ao 18, Gálatas 5, do 1 ao 11, Gálatas 6, do 11 ao 18, e vamos até dar um pulinho em Gálatas 2. É muita coisa para eu ler. É muita coisa. O vídeo está muito grande, Luiz. Eu não suporto, você tem que falar menos. Você já viu pessoas falando isso? Quando é a verdade, elas não suportam. Aí quando é livros de homens, elas vão ler incansavelmente. Vão aplaudir doutrinas de homens. Vamos lá para Gálatas 1, do 6 ao 9. Através dessa leitura, a partir desse ponto do vídeo, tudo o que eu falei antes vai ser provado. Que o apóstolo Paulo não está querendo destruir as doutrinas dos fariseus, sendo essas as que foram acrescentadas sobre a lei de Moisés e escritas em livros, para fazer os gentios praticar, e aí ele estaria supostamente varrendo tudo isso de lado e deixando a lei de Moisés, a lei de Deus, da antiga aliança, limpinha para os gentios praticarem. Não é esse o objetivo de Paulo e nem poderia ser. Gálatas 1, verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O outro evangelho é aquele que eu falei do início do vídeo até quase agora. Isso que está sendo pregado pelo canal Ciência da Verdade.
por canais judaizantes, isso é outro evangelho e isso é maldito. Não importa se falam de Jesus, não importa. Sabe por quê? Lá em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo fala que tem ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo, se fazendo-se de ministro de justiça para enganar a igreja. E quando você lê o contexto, ele está falando do judaísmo. Aí ele fala, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, mas eles vão receber conforme as suas obras. Naquele tempo, o diabo atacava a igreja. Você acha que hoje ele não vai fazer nada? Ele já tem livros escritos, tanto de um lado como de outro. Isso eu quero dizer, tanto do lado do judaísmo messiânico, como do lado dos cristãos evangélicos. Já tem livros para bagunçar e misturar tudo para que o povo não avance, não entenda as coisas do Senhor. Aguarda que você vai ver isso no final do vídeo. Aí no verso 7, o apóstolo Paulo fala, vou ler o 6 de novo, né? Admire-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Tem pessoas no YouTube pervertendo o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que temos anunciado, seja anátema, que seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar outro evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Entendeu? Então vamos ver qual é esse outro evangelho. Gálatas 3, vamos ler do 15 ao 18. Sabe por que eu escolhi Gálatas 3, do 15 ao 18? Porque na primeira linha, que é a linha judaica, que é o outro evangelho, o evangelho misturado, Babilônia, nós lemos do 8 ao 13, onde Paulo fala da maldição da lei, que a lei não justifica, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Só que olha o que o apóstolo Paulo vai ler aqui a partir do verso 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Prestou atenção nisso daqui que o apóstolo Paulo está falando? Ainda que eu e você façamos uma aliança meramente humana, uma vez selada, ninguém pode acrescentar ou tirar. Porque é uma aliança feita entre nós. Está ali escrito, não é verdade? Isso vai servir de exemplo para a aliança que Deus fez com Abraão, que está registrada no livro da lei. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos. Porém, de um só, ao teu descendente, que é Cristo. Aqui ele está falando de Ismael e de Isaac. De Ismael não vem Cristo, de Isaac vem Cristo. É isso que ele está falando. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abirrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Do 15 ao 18, o apóstolo Paulo deu um exemplo de uma aliança feita entre homens. Uma vez selada, ninguém acrescenta e tira nada, certo? Paulo está falando basicamente isso. Deus fez uma aliança com Abraão, está escrita no livro da lei, e aí veio o tempo de Moisés. As pessoas não entendendo a Torá, aí elas estão querendo acrescentar coisas na aliança de Deus e tirar. Esses acréscimos não são o que os judeus estão dizendo. Os acréscimos é pegar a lei de Moisés, limpinha, do jeito que ela é, e querer pôr ela para os gentios praticarem com o fim de serem justificados. É o que o apóstolo Paulo está falando em Gálatas 2. Se a justiça vem da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu preciso praticar a lei de Moisés, que é a lei de Deus, porém a lei da antiga aliança, para ser justificado, para que veio o Messias? Ele morreu para eu praticar a lei da antiga aliança? Esse é o conflito do apóstolo Paulo. E no verso 17 ele fala, e digo isto, eu quero ver um judeu, qualquer um judeu, lê isso daqui
e explicar isso daqui. Uma aliança anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois. Que lei é essa que veio 430 anos depois da aliança? A lei de Moisés, no Sinai. Ele está falando da lei do Sinai. Ele está comparando o tempo de Moisés com o tempo de Abraão.